Bom, em primeiro lugar, super obrigado, Fernando. Acho que pegando até um gancho no que a Priscila falou, ESG não é só para os grandes. A Ultralinks é uma empresa pequena de consultoria e nós, desde o primeiro momento, a gente foi atrás de comprar créditos de carbono, né, para fazer a nossa parte, pelo menos. Então, acho que isso demonstra a nossa preocupação, nosso entendimento aí com um negócio que parece distante, mas está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Então, deixo aí contigo e com o Xaxá o bate-papo. Legal. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sullivan Xaxá, sou da área comercial também, da Ultralinks. E, assim, Daniel comentou que a nossa empresa, a Ultralinks, desde o princípio, teve essa preocupação, né, de compensar as pegadas de carbono. E tem uma notícia de primeira mão aqui. Nós, da Ultralinks, vamos ser revendedores de créditos de carbono a partir de uma parceria firmada com a Ecaplan. Opa, né? Maravilha! Então, estamos aí já conversando sobre a assinatura desse contrato, que a gente não quer só divulgar, a gente quer meter a mão na massa. Muito bom, muito bom. Legal. Fernando, ficou aqui, cara, assim, primeiro, cara, obrigado pela participação. Aquela Greta Thunberg e Al Gore ficaram enchendo o saco da gente para participar. Eu digo, não, prioridade é Fernando. Então, depois eles vêm. Não conversa, não, Muito bem. Então, legal. Cara, assim, Ótimo. eu iria até falar alguma coisa sobre você, sobre sua empresa, sobre sua missão, sobre o tema, mas ninguém melhor que você para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Xaxá. Obrigado a todos pelo convite e oportunidade. Eu trouxe uma breve apresentação para falar sobre o tema ESG. Deixa eu compartilhar. Eu preciso só da autorização aqui para compartilhar. Acho que mudou. Priscila. Vou colocar de novo aqui. Legal. Daí eu compartilho e falo um pouquinho da gente, o que a gente tem feito aqui. Antes contínuo, yes. Foi? Foi, acho que foi. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Que agora acho que bloqueou de novo. Será que ele não precisa ficar como host, Priscila? Eu tinha feito um outro esquema com ele aqui que deu certo. Vamos ver aqui. Está dizendo aqui, Priscila, que um outro participante já está dividindo a tela. Você entrou e saiu 2 vezes? Não, Fernando não saiu. Vamos ver se agora vai. Bom, vê se vai. Agora foi, acho. Legal. Não, eu colocaria de uma outra forma. Bom, então, obrigado pelo convite e oportunidade. Meu nome é Fernando, eu sou presidente da Ecaplan, empresa de soluções em sustentabilidade. Como o Xaxá falou, né, agora aqui, a gente tem trabalhado com ações ambientais de quantificação e redução de carbono já desde 2008 e já realizamos a parte de neutralização de carbono em mais de 1.500 empresas e eventos. A gente tem uma outra campanha também chamada Sou Resíduo Zero, onde a gente trabalha desde a não geração até a destinação correta de todos os resíduos, e a gente já fez ações em eventos, em empresas nacionais e internacionais. Então, aqui, Fórum Mundial de Sustentabilidade, que a gente tem a oportunidade de fazer eventos com Al Gore, Bill Clinton, que são conhecidos nesse tema de mudanças climáticas. Aqui, algumas empresas que a gente já trabalha, tem aqui o Daniel Drapac, que é da iTrack, e algumas empresas do setor de logística, e outras empresas de bens de consumo, como a Ering, que a gente traz aqui um projeto deles, né? E daí eu vou trazer outros exemplos que o Daniel Neri, a gente vai ver que essas ações não são só apenas para mega grandes empresas, né? Que aqui são alguns exemplos, mas você consegue aplicar até na sua casa, né? E no seu dia a dia ou nas suas empresas. O tema ESG, que eu vou explicar um pouquinho mais, o que são essas 3 letrinhas, a revista Exame, ela publicou um ranking de empresas dedicadas ao tema ESG e a Ecaplan ficou entre uma das primeiras empresas. Então, é uma ação que a gente vem trabalhando já desde 2008, mesmo antes do tema ESG. E para falar pegando o gancho, né, do Xaxá, qual que é a nossa missão, por que a gente tem feito tudo isso? O tema esse último ano, né, o tema de pandemia, ele serviu também para escancarar as desigualdades que a gente tem no nosso país.
Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, 1/4 da nossa população passava por insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É você ter algum risco alguma chance de não ter alimento no seu dia a dia. Se você deixa de pagar um transporte público para você ter o seu alimento no seu dia, algum risco de você não conseguir ter a sua alimentação, você passa por insegurança alimentar. Então, antes da pandemia, 1/4 da população tinha esse risco de insegurança alimentar. E desses 1/4, 10 milhões passavam fome. Agora, com essa pandemia, esse número de insegurança alimentar chegou a mais de 50% da população brasileira e quase 20 milhões passam fome. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje. E outro relatório da ONU que vai contra isso, né? Você tem, de um lado, as pessoas passando por insegurança alimentar, passando por fome, e, por um outro lado, você tem 1/3 da população, 1/3 de todo alimento sendo desperdiçado. Então, às vezes, a falta não é alimento, às vezes a falta é como que isso está distribuído, como isso é tratado, como que a gente trata esses alimentos. E linkando isso com a economia, né, com o que a gente vê hoje de economia, de PIB, de faturamento, de lucro, o Fórum Econômico Mundial, no seu último ano, ele trouxe essas 3 letrinhas, que é o ESG, que é a parte ambiental, social e governança, para você mudar a forma que a gente tem avaliado as empresas e os governos. Eu vi uma matéria de um economista chamado Eduardo Gianetti, que ele coloca alguns exemplos bem práticos do nosso dia a dia. Um deles, ele fala sobre água potável. Então, se você vive numa cidade que tem, numa região, num bairro, numa comunidade que tem água potável disponível, gratuita para você na sua casa, ela é de graça para você. Você tem essa água potável como você tem o ar. Só que isso não gera PIB para a cidade, para o governo. Se você polui toda essa sua água, se você precisa tratar essa água, engarrafar, transportar, isso gera PIB para o governo, para a sua cidade. A mesma coisa acontece com a questão de transporte. Se você mora perto do seu trabalho, você consegue trabalhar a pé, como você consegue respirar, como você consegue caminhar para ir para o seu trabalho, isso não gera PIB. Porém, se você mora distante, você tem que enfrentar 3 horas de trânsito, ida e volta, combustível, estresse, nervoso, isso gera PIB. Isso gera o que as economias avaliam como desenvolvimento de um país. Então, o Fórum Econômico, esse novo modelo de avaliação de como valorar as empresas e os países e a qualidade de vida, tem mudado. Tanto é que, se você olhar o principal grupo de investidores do mundo, que é o BlackRock, o seu presidente, já há diversos anos, ele tem falado isso, e na sua última carta para os empresários ele coloca: as empresas que eles irão olhar e valorizar e investir são empresas com as práticas ambientais, sociais e de governança e de transparência, além de lucro, mas elas precisam olhar também esses temas. E não é à toa que elas precisam olhar isso, que eles têm olhado isso também, porque isso é indicador de como a empresa está. Então, se você olhar, essa pesquisa foi publicada pela XP, mas ela é pública, né? Você vê a valorização das empresas com práticas ESG e a valorização das empresas que não têm essas práticas publicadas ou aplicam essas práticas. Você vê que as empresas que têm essas ações ESG, elas valorizam mais do que as outras. Por que também disso? Você consegue, quando você trabalha ESG, você tem governança, você tem transparência, você tem processo, você tem controle da sua operação. Então, você é uma empresa que sabe o que está acontecendo. A questão de você investir e apoiar ações sociais, ambientais, quer dizer que a sua empresa está financeiramente também saudável, porque a gente sabe que é difícil dia a dia você conseguir ter recursos para você pagar os seus custos. Então, quando a empresa está lutando para sobreviver, ela não consegue melhorar o entorno, realizar ações ambientais e sociais. Então, quando uma empresa começa a realizar essas ações, significa que ela está mais redonda, financeiramente ela está melhor também. Então, isso são indicadores que
os investidores começaram a olhar também. Um outro e último desses estudos de ESG, né, eu trago uma pesquisa que a Ernst Young ela fez, que ela coloca que hoje 98% dos investidores realizam pesquisa de indicadores não financeiros. O que é isso? Claro, os investidores eles estão olhando a questão de lucro, fluxo de caixa, EBITDA, todos esses indicadores financeiros, mas eles estão olhando também a questão de como a empresa trabalha a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade, outras ações. Se você olhar esse indicador em 2013, 64%. Hoje, praticamente 100%. Todos os investidores olham esses itens que a gente está falando. O difícil, né, é que surgem diversos padrões, diversas iniciativas. Então, hoje eu mostrei isso para uma empresa que a gente começou a trabalhar esse primeiro padrão, que é o inventário de gases de efeito estufa. É como as empresas impactam o meio ambiente quanto aos gases de efeito estufa. Então, essa foto de impacto ambiental. E ele é a base para outros indicadores. Então, você tem diversas outras frentes. Então, não é fácil cumprir tudo, mas o GHG, o inventário de emissões é o primeiro passo. Depois você tem relatório de sustentabilidade, que utiliza o GRI, reporte sobre como você está preparado ao tema de mudanças climáticas, né? O CDP também, o SASB, que é o padrão de ESG, o Pacto Global, ODS, Science Based. Então, tem diversas iniciativas que as empresas têm seguido. Esse daqui é o principal padrão utilizado para indicadores ESG, mas ele também está mesclado em todas essas iniciativas. Uma outra pesquisa que mostra uma tendência, né, que o Daniel até comentou, né, que eles já são neutros em carbono. A McKinsey ela publicou uma pesquisa que ela fala todas as empresas serão neutras em carbono. Claro, dependendo do setor que você está, vai ser mais rápido ou mais lento, mas todas serão neutras em carbono. E daí depende de você, onde você quer posicionar a sua empresa, como é que você quer estar nessa transição de mercado. Você quer ser a última a mudar, então só vou mudar quando a lei obrigar, quando os meus clientes obrigarem, ou você quer ser a líder de mercado, você vai levar esse mercado, essa discussão e vai trazer isso para o seu dia a dia. Uma outra iniciativa que a gente tem visto bastante ligado ao tema ESG é que não adianta você ter metas, compromissos. O brasileiro tem muito disso, né? Eu tenho uma meta de ser carbono zero ou fazer tal ação lá em 2050. O problema é que isso chega, né? Então, não adianta nada você ter só essas metas, porque daí o brasileiro ele chega lá até 2050 e, putz, não vou conseguir, joga lá para frente, né? Então, tem surgido diversos mecanismos, né, para ajudar as empresas a assumirem metas baseadas na ciência e com metas de curto, médio e longo prazo. Então, se você está comprometida com o governo ou com o planeta, que o planeta não aqueça mais que 2 graus, então tá lá em 2050, quais ações eu preciso fazer? Como minhas emissões precisam reduzir de ano para ano? Então, essas metodologias baseadas na ciência, né, Science-Based Targets, ela fala isso e cobra isso. Então, hoje, diversas empresas também têm utilizado esse mecanismo para suas metas. Outra iniciativa bastante bacana é essa dos ODS, né, onde o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, onde ele coloca esse frame que a gente usa para diversas outras iniciativas, que é você primeiro entender os indicadores, né, aqui os ODS, mas pode ser o ESG ou outra iniciativa, depois definir prioridades, depois estabelecer metas, integrar e realizar, e depois fazer o relato e comunicar, depois rodar. A gente estava conversando com uma outra empresa, o pessoal falou, a gente quer comunicar diversas ações. Eu falei, calma, né? O brasileiro, a gente quer muito... Às vezes as empresas querem comunicar antes de fazer, antes de realmente realizar as ações. Então, é importante esse passo a passo e a gente aplica esse passo a passo em algumas ferramentas, como essa ferramenta onde você consegue cruzar todos aqueles indicadores que eu mostrei para vocês do GRI, do SASB, outras dos ODS, dentro de uma única ferramenta, onde você tem essa visão dessas 3 dimensões, ambiental, social e de governança, e dentro de cada uma você avalia esses parâmetros
esses indicadores, né, dentro dessas ações, dentro desses parâmetros todos que a gente olha dentro das empresas. E o bacana é você consegue ter uma foto de como ela está atuando para cada um dos ODS ou cada uma das iniciativas, que é um gráfico radar ou teia, né? Às vezes as pessoas não gostam muito, ele é meio difícil de enxergar, mas é bacana que ele tira uma foto disso e você consegue avaliar de 0 a 100 ou de 0 a 10 como que a sua empresa está em cada um dos ODS. Não necessariamente você precisa trabalhar todos os ODS, você pode priorizar, definir alguns e focar nesses ODS aqui. Só indo para a parte de emissões, e acho que daí meu tempo já tem mais uns 5 minutinhos. Hoje, diversas empresas publicam abertamente o seu inventário de gases de efeito estufa, de como eles impactam o meio ambiente. Aqui, algumas das empresas que vocês trabalham, a gente trabalha, ou de alguma forma está conectada com a cadeia dessas empresas. Essas empresas seguem uma metodologia internacional, então isso é bacana. E quando Chachal, né, ou Nery comentaram de você assumir esse compromisso ele segue um padrão internacional, então quando você trabalha aqui, você quer reportar internacionalmente, você pode fazer isso. Quando nós fazemos, por exemplo, o inventário de gases de efeito estufa do Santander aqui no Brasil, e reporta para a Espanha, você está usando essa mesma metodologia de escopos, então você consegue comparar banana com banana, banana com laranja, com outra metodologia. E o mesmo vale para neutralização de carbono. Hoje, diversas empresas têm assumido esse compromisso, né, de zerar suas emissões de carbono. Eu trouxe aqui só dois exemplos, né? Um ligado ao Acordo de Paris, a gente vai ver agora as discussões da ONU, né, onde você tem Amazon, Uber, Unilever e diversas outras empresas que assumiram esse compromisso. Então, quando a Unilever assume o compromisso de carbono zero, ela não vai assumir só, ela não está assumindo o compromisso não é só da sua operação, mas de toda a sua cadeia. Desde os meios de pagamento, né, que vão ser os seus produtos lá na frente, até a sua logística, até a sua matéria-prima. E aqui também a gente tem uma outra certificação chamada certificação B, onde mais de 900, hoje mais de 1.000 empresas também assumiram esse compromisso. Uma coisa, um outro compromisso que saiu agora recentemente, eu acho que faz umas 2 semanas, diversas empresas assinaram esse posicionamento do CBEDS, né, que é o Conselho Empresarial, de se posicionar na questão do clima, questão do mercado de carbono, a questão de neutralização de carbono, a questão da reunião do clima que vai ter agora no final do ano. Então, você tem diversas empresas onde o CEO, o presidente dessas empresas, assinaram esse posicionamento pelo clima. Eu trouxe só exemplo de algumas empresas, né? São diversas empresas que assumiram esse compromisso. Então, sei que já tem algumas perguntas, mas quando você fala de quem pode fazer, quais são os compromissos, onde vai fazer, hoje já diversas empresas estão tomando esse passo, né, e vão engajar a sua cadeia. Um dos passos, né, essa parte de neutralização de carbono, quando eu comentei com vocês que a gente tem trabalhado isso, hoje a gente tem 2 selos, o selo CO2 neutro, para empresas, produtos, serviços, logística, e o evento neutro, para shows, fóruns, congressos, eventos corporativos que a gente trabalha. E o mais importante disso o governo também assinou, no dia 1º de outubro, a política o pagamento por serviços ambientais, que ele busca incentivar esses projetos ambientais, que ela ficou em tramitação diversos anos, agora ela foi aprovada, e enquanto ela não começa a funcionar, a gente tem apoiado o mercado internacional de crédito de carbono. Eu vou só explicar 2 minutos o que é esse mercado, depois eu vou para exemplos e a gente termina. Mas, basicamente, esse mercado, ele apoia 3 tipos de projetos de preservação florestal, projeto de energia renovável e projetos de uso de biomassa, em vez de queimar madeira, queima casca de arroz, casca de coco ou bambu. Esses projetos, eles seguem a metodologia validada pela ONU e certificada por diversas empresas, e aqui eu trago o exemplo do Ecomapuá. Então, é uma reserva florestal numa área que sofre pressão por desmatamento, segue essa metodologia e como que eles têm esse incentivo financeiro. Eles chamam uma empresa como uma SGS, ou Deloitte, ou KPMG, essa empresa vai até lá, Ecomapuá, e fala assim, Ecomapuá, de 2018 até 2019, você com seu projeto
nessa área, você evitou o desmatamento de X mil hectares. Esses X mil hectares que você evitou, se fosse desmatado e queimado, iria emitir, por exemplo, 10 mil toneladas de CO2. Essas 10 mil toneladas de CO2 que você, como Apoa, evitou, você ganha 10 mil créditos de carbono. Tem incentivo. Ultralinks. Fernando, deixa eu te interromper, só para entender e até para quem está assistindo também entender Sim, melhor. sim. Essas empresas que fazem esse tipo de verificação em loco, elas são empresas de auditoria ligadas a que órgão? Elas são internacionais e são validadas ou pela ONU ou pelo mercado voluntário. Tá? Então, não é qualquer empresa que pode chegar lá. Então, não é a Icaplan que pode preservar uma área, certificar essa sua própria área e emitir o seu próprio crédito de carbono. Não, tem que seguir todo esse rito. Então, para ficar claro, um crédito de carbono é referente a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitido na camada de ozônio. Isso. Então, 1 tonelada é um crédito de carbono. Então, por exemplo, esse projeto evitou o desmatamento e a emissão de 10 mil toneladas, ele tem 10 mil créditos de carbono. Um cliente da Ultralinks que faz uma operação, vai comprar ou quer compensar um produto que ele está comprando, e esse produto emitiu, por exemplo, 2 toneladas de CO2, né, um grupo de produtos, essas 2 toneladas, a gente compra 2 créditos de carbono e faz essa compensação. Tudo isso fica registrado em mercados internacionais de crédito de carbono e é auditável. Então, por exemplo, quando a gente compensa as emissões de carbono dos eventos da Nespresso aqui no Brasil, e ela publica na Suíça, então lá na Suíça, quando vai ter uma auditoria, eles conseguem rastrear e ver que realmente esse evento emitiu X quilos de CO2, esses X quilos ou X toneladas foram compensadas apoiando esse projeto. Então, é tudo rastreável e transparente. Tanto é que a gente foi selecionado, né, então, para fazer a camiseta 140 anos da Hering, e daí a gente levantou toda a emissão de carbono de toda a vida desse produto, né? Então, desde o plantio do algodão orgânico, o transporte, produção do fio da camiseta, produção da camiseta, distribuição, uso e vida final. Então, a gente fez todo esse estudo. Então, cada vez mais as empresas têm buscado quantificar a pegada de carbono, né? A pegada de carbono do seu produto. E aqui o nosso selo pela ação de compensação de carbono. E como a gente fez para a Hering, fizemos já para algumas empresas. Então, por exemplo, você pega um jeans, que você pega todas as matérias-primas, daí tem a logística, vai para a produção, vai para a confecção, né, lavagem, produção do fio, até sem distribuição, depois vai para o outro, depois distribui, vai para o shopping, para as lojas. Então, a gente faz todo esse mapeamento do impacto ambiental e você pode fazer uma ação para compensar esse impacto ambiental. Isso vai para empresas de logísticas também, então disponibiliza o selo, quantifica quanto emitiu cada caminhão e daí você faz toda essa parte de comunicação. Uma empresa muito bacana que a gente trabalhou e ela é mundialmente conhecida pela preocupação ambiental, a National Geographic, então selecionou o nosso programa de compensação de carbono para os seus eventos. Isso vale para todas as operações. Então, Aruanas, que teve bastante viagens aéreas, os barcos todos, a gente fez a quantificação e compensação de carbono. E só agora, pegando esse gancho do Xaxá, e para terminar, a gente tem essa plataforma, né, e tem desenvolvido cada vez mais, melhorado ela. A gente tem essa plataforma de rastreabilidade, de apoio dos projetos ambientais, então você consegue ver onde estão todos os projetos que a gente tem apoiado, eles seguem algumas verificações, a gente está desenvolvendo um modelo de verificação dos projetos aqui no Brasil, conversando com algumas indústrias. A ideia é você não só mostrar as empresas, mas principalmente os projetos ambientais que estão na nossa plataforma, na nossa base, e trabalhar essa parte de transparência e rastreabilidade. Então, aqui você consegue, por exemplo, essa ação que a gente fez para Novo Norte, você consegue ver a área e onde esse projeto está sendo impactado. Nesse caso, foi feita uma ação voluntária de plantio de árvores e a gente mapeou e mostrou onde está sendo esse plantio. Essa plataforma que a gente vai depois divulgar ainda mais. Basicamente, essa introdução, né? Passei um pouquinho aqui do tempo, Priscila, mas era isso só que a gente queria falar sobre a parte de ESG. Perfeito, perfeito. Vamos lá, o Xaxá tem a
Pergunta bônus dele lá, mas foi Sim. uma apresentação. Cara, é o seguinte, poxa, eu fiquei impressionado, não sei Esclarecedora, vocês. né? É, Eu não sei você, Priscila, e vocês, mas eu fiquei impressionado porque, é. por mais que eu achasse que conhecia desse mercado de ESG, mas eu só conhecia a ponta do iceberg, assim, é um mundo, cara, é um universo de coisas, assim, muito interessantes. Cara, mas assim, você veio para cá para ser provocado também. Vamos lá. Olha só, eu fiz questão de registrar isso aqui e para pegar a tua opinião, Fernando. Segundo ficou registrado na comunidade científica, o planeta Terra ele passou por 5 grandes eventos que costuma se chamar, né, convencionou se chamar de extinções em massa. Segundo os cientistas, isso aconteceu 5 vezes na história do nosso planeta. Calma, pessoal, que a gente não está aqui querendo ser profeta do apocalipse, não, tá? Ninguém está aqui para falar sobre o mundo vai acabar, não. Estou falando de registros da comunidade científica relativos a extinções em massa, e não fim do mundo. Porque senão a gente não estava mais aqui, se o mundo tivesse acabado. Não é esse o foco. Tá? Então, vamos lá. Dessas 5 extinções, uma aconteceu há 443 milhões, e teve a extinção de 86% de todos os seres vivos, né, aqui no planeta. Aí outra aconteceu quase 100 milhões de anos depois e foram assim sucessivas. Teve uma que me chamou muita atenção, que foi a 251 milhões, no período permiano, que extinguiu 96% das espécies que existiam na Terra. Aí a penúltima foi a 200 milhões e a última foi no finalzinho do período Cretáceo, lá, 65 milhões de anos, que os dinossauros foram na conta aí. Foi nessa aí que eles foram. Bom, aí assim, essa análise por quê? Porque, segundo relatos que eu vi, claro, tudo embasado em ciência, fala-se que hoje em dia, nós temos a extinção de pelo menos 200 espécies por dia. Trazendo um pouco mais para cá, para a América do Sul, nos últimos 50 anos, 89% dos animais vertebrados sumiram aqui na América do Sul. Aí, puxando mais para cá, tem estudos científicos que falam o seguinte, Fernando. Em 2100, se ninguém fizer nada, se não existisse Fernandos, né, Ecaplanos na vida, no ritmo que a gente ia, em 2100, a concentração de gás carbônico nos oceanos, principalmente, será suficiente para desencadear um colapso no ciclo de carbono, com potencial, inclusive, de provocar uma nova extinção em massa. E aí sim, seria a primeira vez que uma extinção em massa seria provocada por apenas uma espécie, o homem. Pergunta, Fernando, qual o maior vilão dessa história toda? O desmatamento desenfreado, o buraco na camada de ozônio ou o consumo de carne? Legal, Xaxá. O que a gente estava conversando hoje à tarde, né? Eu não vejo isso como um vilão ou uma solução, né? Igual quando você fala da cidade de São Paulo. Qual que é a solução para a parte de resíduos, né? Tiver um monte de lixo sendo gerado, acho que para um problema desse, para uma iniciativa dessa, não existe solução única, né? Não é a gente comer ou não comer carne. Eu acho que a gente tem que buscar o que está ao nosso alcance. Então, o que eu consigo fazer com as ferramentas que eu tenho hoje? Consigo reduzir o meu consumo? Consigo reduzir o meu deslocamento? Às vezes a gente quer muito taxar ou rotular as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa atividade, a nossa parte. O que eu posso fazer? Reduzir esse impacto ambiental e, com isso, engajar outras pessoas. O tema dessa questão de apocalíptico, né, que vai acabar tudo isso, a gente vê o que a gente está fazendo. Se você pegar milhões de anos atrás, não tinha vida, não tinha condições para o homem estar aqui. E daí, toda essa fuligem, essa fumaça, tudo isso, esse carbono, a atmosfera foi precipitada, virou as rochas, virou petróleo, virou tudo isso. O que a gente está fazendo hoje? A gente está pegando tudo isso e jogando para cima de novo. Então, claramente, a gente está criando uma situação que não é possível ter vida aqui. Então, o que a gente precisa fazer é entender isso, partir de um consenso, né? Consenso estamos pegando tudo isso e jogando para cima. E, a partir disso, buscar formas de reduzir, de
melhorar a nossa situação aqui. Então, já não existe um vilão ou vários. Eu acho que existem várias iniciativas que a gente precisa buscar alternativas e formas da gente mudar o nosso modelo de consumo e engajar outras pessoas e outros projetos, outras iniciativas. Não sei se foi muito aberto. Você está no mudo, Xaxá. É isso que eu ia falar. Xaxá? Tá no- Xaxá. Voltei. Eu estava lá na pergunta. Fernando, a gente aqui já falou, inclusive o próprio Daniel falou também já, e você reforçou, que não existe essa questão de tamanho de empresa para poder aderir à agenda ESG. Mas, assim, existe algum nicho específico, majoritário, assim, segmentos que, esses aí, ou então esses aqui não faz sentido. Eu tenho uma empresa de consultoria na área de software. Eu não gasto, eu não emito nenhum CO2. Eu preciso entrar nessa agenda. Existe algum nicho majoritário ou não adequado, ou toda e qualquer empresa, independente do tamanho e atuação, pode aderir à agenda ESG? Eu acho que toda empresa tem pessoas que precisam se comprometer e fazer algumas ações. Então, por exemplo, a gente fez o inventário de emissões da Vivo. Então, se você olhar uma empresa de telefonia e falar assim, a minha operação, o impacto dela é relativamente baixo frente a toda a operação deles. Mas eles têm um poder, imagine quantas pessoas utilizam a empresa, né? Então, o poder deles de engajar e trabalhar com outras pessoas, então, igual a gente trabalha com shopping. Quantas pessoas circulam no shopping ou nas lojas? Então, eu acho, às vezes, você pode não ter um impacto ambiental grande, mas você tem um poder de engajar e levar esse tema para outras pessoas grande. Você pode fazer a sua lição de casa, porque toda operação, de alguma forma, impacta o meio ambiente. A gente conversando aqui, a gente está consumindo energia. Essa energia está vindo de uma matriz que agora está ficando cada vez mais suja, né? Você está ligando cada vez mais as termoelétricas. Então, toda operação, de alguma forma, impacta o meio ambiente. Vai de cada empresa buscar a forma de reduzir esse impacto ambiental. Você não pode reduzir, você pode compensar. E, por outro lado, quando aquele slide eu coloquei do Fórum Econômico Mundial, ele chama as empresas para começar a envolver toda a sua cadeia. Então, você vai falar com o seu fornecedor, com o seu cliente, você pode levar alguma iniciativa para que ele também assuma esses compromissos de reduzir o seu impacto ambiental. Legal. Bom, você já falou, porque tem coisa que a gente foi colocando aqui como pergunta, mas ao longo da conversa, da introdução principalmente, a gente já respondeu um monte de coisa. Isso que eu ia comentar, Xaxá. Pois é. Das Eu tenho uma perguntas que a gente pergunta. tinha combinado aí, de repente, o que o Fernando já respondeu, né? Que ele foi Isso, exato. inicialmente. Tenho pergunta. Vai lá. Fernando, para uma empresa que está começando, né, se conscientizando com isso, qual o caminho mais rápido, fácil para dar um kick-off? Assim, preciso começar. Por onde começar? Legal. É um tema que as empresas têm cada vez mais absorvido no seu dia a dia, além das 3 letrinhas do ESG, são os ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, você vê cada vez mais as empresas estruturando as suas estratégias, as suas iniciativas em cima dos ODS. Então, acho que é bacana as empresas entenderem quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável, quais dos objetivos a gente consegue, você não consegue abraçar os 17, mas você pode, às vezes, pegar 3, 4, 5, e daí, dentro da sua empresa, você vê o que eu posso fazer para esses objetivos. Outro tema é você começar a compartilhar com todos os seus colaboradores algumas iniciativas da empresa. Então, vamos fazer coleta seletiva. Esse tema de emissões de carbono, a gente tem conversado muito durante a CIPAT, né? A CIPA das empresas, das indústrias, para levar esses temas de sustentabilidade. Então, às vezes, o RH nos contrata para levar essas iniciativas. E também você conseguir ter um tempo para você olhar isso, né? A gente uma vez estava conversando com a empresa, mas eu não consigo, a gente quer fazer diversas ações e é muito complexo. Ele falou, não é complexo. Você tem um tempo para você ter um olhar para essas iniciativas. Igual na sua casa, é muito corrido, não consigo fazer a coleta seletiva aqui na minha casa.
Tá bom, você não precisa ficar separando os materiais, é só você ter uma lixeira para o reciclável, uma lixeira para o orgânico, né, casca de frutas, verduras, legumes, e uma lixeira para o lixo de banheiro, que é o rejeito. Então, o mesmo tempo que a gente fala, o mesmo tempo que você gasta fazendo a coisa errada, que é jogando tudo misturado, você faz a coisa certa, que é jogando as coisas cada um no seu local. Então, é só você ter um tempo para você pensar, estruturar essas iniciativas e conversar com as pessoas. E, às vezes o investimento também nem é tão grande, é só você ter esse tempo. Fernando, a Priscila tem uma pergunta para te fazer. Desculpa, você fominha, gente. Vai lá, Vamos lá, vai lá. Dani, O vai lá, Fernando vai lá. deixou uma brecha aí perfeita É. para mim, que você falou Sim. do custo, né, de despesas. Isso é uma questão que deve impactar muito as empresas, né, que falam, poxa, mas isso é uma despesa para mim desnecessária. Às vezes enxergam, né, como uma despesa, não vão ver retorno disso lá na frente, né? Como que está funcionando isso hoje, Fernando? Assim, né, essa conscientização de vocês demonstrarem, né, igual aquela curva estudo que você mostrou da XP, pô, se você tivesse nessa linha, você estaria sendo mais valorizado, né? O investimento. Então, hoje, o tema ESG tem alavancado muito essas iniciativas. Então, por exemplo, tem uma empresa que ele está participando de um edital, de um bid grande, uma empresa de logística para uma empresa de bebidas. Então, era um bid, e nesse bid, nessa negociação, ela já exigia algumas ações como inventário de emissões e política de redução de emissões. Então, qual que é o custo, qual que é o diferencial competitivo, você vai cada vez mais ser exigido para você fornecer para alguma empresa, você ter essas ações. Então, mas isso vai aumentar meu custo? Não, isso o custo ambiental, a gente fala muito de externalidades. Uma vez eu conversei com um cara que é o responsável pelo programa Resíduo Zero lá de São Francisco, na Califórnia. Para vocês terem uma ideia, São Francisco hoje recicla em torno de 80% a 85% dos resíduos. E se você pegar a coleta seletiva de São Paulo, a gente faz até essa brincadeira. Quanto você acha que São Paulo recicla hoje? As pessoas falam, Fernando, acho que é super pouco. Eu falo, tá, quanto? Ele fala, chuta acho que 10%, 15%. Eu falo, não, é pouco. É 2%, 3%. Os caras, né? Depois eu entrei para o Kevin Drill, que é o responsável de São Francisco. Por que você acha que aqui lá funciona, aí em São Francisco funciona e aqui não funciona? Porque aqui no Brasil, aqui em São Paulo, jogar fora é barato. Sabe? Quanto custa para você jogar no aterro sanitário? É relativamente barato. Por quê? Você não está considerando os custos, né? Que você está perdendo esse espaço, você está transportando, você está impactando. Então, cada vez mais, o investimento em ações ambientais e sociais, eles vão deixar de ser um custo para ser uma oportunidade, um diferencial, uma ação para você vender o seu produto e você está no mercado. Excelente. Boa. Obrigado. Priscila, antes de você entrar, essa coisa de ser fominha parece que pega, viu, Daniel? A gente vai falando e vai tendo as ideias, né? Isso porque o pessoal nem começou a perguntar ainda, né? Os presidentes. Pois é, exato, mas é rápido. Me ocorreu aqui um tema que eu acho bastante interessante e talvez você até ceda a custódia da resposta para o Daniel Drapac, que talvez seja a maior autoridade aqui presente para falar sobre logística reversa. Mas você quer perguntar uma coisa sobre logística reversa? Não, assim, como funciona e a importância dela, só para deixar claro para todos, que eu não sei se todos têm esse entendimento. Sim. Fernando, começa que eu emendo aí, cara. Tá. Então, a logística reversa ela tem crescido cada vez mais, né? As empresas têm se responsabilizado com a sua embalagem. E até hoje uma empresa nos perguntou, putz, eu fiz uma super operação, 15 mil toneladas de material, e como que eu faço para comprovar essa ação, ou para dar a destinação correta para esse material? E a logística reversa ela tem buscado engajar todas as pontas, né? Então, você como indústria de bens de consumo, você sozinho, você não consegue dar destinação, você não consegue recuperar o seu material. Então, você precisa envolver o varejista lá da ponta. O varejista da ponta precisa envolver o cliente final. E tudo isso precisa voltar para a fábrica. Um tema que é muito importante, né, e a logística tem viabilizado isso, é cada embalagem voltar a ser o que ela é. Então, a gente fala assim, Fernando, o vidro, aqui gera muito vidro. E daí eu quero
transformar esse vidro, vou triturar e formar a parede. Putz, é legal, você pode usar ele. Mas se a garrafa de vidro não voltar a ser garrafa de vidro, você vai continuar extraindo a areia e outros recursos naturais para fazer essa embalagem. Então, a logística reversa ela é essencial e fazer ela voltar ao que ela é mesmo. Não a garrafinha PET. Fica bonito você fazer um jardim de garrafa PET, mas o PET tem que voltar a ser PET. Então, você tem que continuar extraindo petróleo para fazer essa garrafa PET. Legal. Deixa eu contribuir, então, com um outro ponto, Fernando, que é o ponto da logística reversa, aí fruto da ineficiência logística, né? Ou seja, você chegar na porta do cliente e eventualmente não conseguir encontrar porque o destinatário está ausente, endereço não localizado, né? Só para ilustrar um pouquinho, a logística reversa de toda a operação logística de last mile, ela chega a 7%, né? Então, são 7% em tudo, 7% de custo, 7% de retrabalho, 7% de quilômetros deslocados, né, de forma desnecessariamente. Então, você tem aí, inevitavelmente, um impacto grande, né, de você estar indo, ter que ou refazer a sua visita para tentar novas reentregas, porque você não conseguiu da primeira vez, né, ou eventualmente até ter que trazer toda essa mercadoria de volta e, como disse o Fernando, às vezes até dependendo do produto que você está entregando, você em princípio já perdeu a credibilidade daquele produto, se eventualmente é um alimento, é um perecível, alguma coisa do tipo, e faz inclusive que você tenha que depois toda uma cadeia de descarte em relação a isso, né, Fernando? Então, hoje as empresas de logística, né, ou as empresas embarcadoras que têm produtos e consequentemente têm logística, têm investido muito em tecnologia, cujo objetivo é como é que eu vou, né, da primeira vez da forma mais assertiva, ou seja, como eu chego e consigo fazer o ciclo do pedido sem ter que efetivamente ter uma segunda revisita, terceira, ou eventualmente até sendo algo infrutífero tendo que voltar para trás. Então, Xaxá, acho que você colocou um ponto bastante interessante, porque não estamos nem falando da cadeia de custo, de ineficiência, insatisfação de cliente, etc. e tal, mas estamos falando aí, né, de quilômetros e quilômetros sendo percorridos desnecessariamente e, consequentemente, emissões de CO2 atreladas a essa ineficiência, tá? Exatamente. Legal, Priscila. Prometo que não vou perguntar nada. Imagina, fica à vontade para perguntar. Mas eu até ouvi um comentário do Fernando aí agora que eu fiquei surpresa, que foi a coisa da garrafa PET, por exemplo, que ela tem que voltar para a reciclagem. Eu não posso reutilizar a garrafa PET, Fernando. Precisa ter um outdoor com isso, porque quantas coisas que a gente, de repente, recicla e que não poderia estar fazendo. Então, eu estou pensando aqui, poxa, eu penso em algumas coisas que eu faço, então talvez esteja errado. Então, isso... Então, a garrafa PET, a coisa da reciclagem do lixo desses produtos, então nem sempre é o melhor caminho? A Política Nacional de Resíduos, ela coloca algumas prioridades, né? Então, a gente fala que a melhor embalagem é aquela que não foi gerada. Então, primeiro você fala assim, então você tem que priorizar, o que eu posso fazer para não gerar essa embalagem? Tá, uma vez que eu gerei, então como é que eu faço para reduzir o meu consumo de embalagem? Depois, reutilizar. E depois vem a reciclagem ou a compostagem dos resíduos orgânicos. Então, a reciclagem ela tá lá, é o terceiro, quarto nível aí de prioridade que você vai fazer. E quando você vai reciclar, se você não tá, você tem que reutilizar. A garrafa PET você está usando lá na sua casa, você pode reutilizar, tomar água, tudo. Mas o ideal é que quando você vai reciclar, ela vire ela mesma. Porque senão você vai ter que estar sempre buscando matéria-prima virgem para criar uma nova. Então, entendi. Daí vai acabar um dia. Interessante. Então, o ideal é ela voltar a fazer. Então, é legal as ações de artesanato. Então, às vezes você vê, luminária, às vezes você pega copo, né? Você já viu umas oficinas que o pessoal pega copo e quebra, quer dizer, garrafa e vira copo, assim. Sim. Só que, legal, mas só que você tem que tentar fazer ela voltar a ser garrafa de novo. Ser garrafa na mão. Já é interessantíssimo. Esse realmente eu não conhecia, foi muito interessante mesmo. Bom, eu vou fazer uma sequência aqui, realmente, de umas perguntas que vão unindo ao que a gente comentou aqui. Então, uma dúvida que eu fiquei até para a gente, quando estava fazendo a comunicação com as pessoas, qual que é a área? E aí você acabou comentando que pode começar esse trabalho numa empresa, e que entra também com relação ao que o Daniel falou, como que uma empresa começa isso, né?
uma decisão dela, mas existe uma área que segue, então é a área de RH que pode gerar essa conversa, essa comunicação interna e essa conscientização da empresa para tomar essas ações, né? O RH pode ser essa área ou não tem isso, né? Uma primeira pergunta pensando na área. Pode ser qualquer área, né? Às vezes é o RH que está mais em contato com as pessoas, mas o que a gente tem visto muito é da diretoria. Então, do C-level, eles já têm visto que os seus clientes, os seus concorrentes, as outras empresas, seus fornecedores estão puxando essa pauta do ESG. Então, eles falam assim, a nossa empresa precisa se posicionar, se colocar e fazer ações, né? Antes mesmo de comunicar quais ações a gente pode fazer aqui. Pode não ter material descartável, pode ter um produto. Você vê que você vê na Inglaterra, a partir de, não sei, 2030, 2050, eles já não vão ter mais carros a combustão. Então, se você é uma indústria de carro, se você vai lançar um carro novo a combustão, você tem que, a partir de tal época, X% dos carros das montadoras, eles vão ter que começar a lançar carro híbrido, carro elétrico, porque isso vai mudar. Mesma coisa das empresas. Você está pensando num produto seu, hoje, 1% do seu faturamento vai ser de produto ligado à sustentabilidade. E elas estão com metas de aumentar. Hoje é 1% do faturamento, X%, 10%. Então, você pega algumas indústrias grandes, eles começam a medir isso para cada vez aumentar o faturamento e os seus diferenciais ligados à sustentabilidade. Perfeito, perfeito. Um pouco também, a pergunta do Daniel tem bastante a ver com o que eu estava imaginando. Você tem uma questão de investimento da empresa. Quanto custa para a empresa seguir a agenda ESG? Ela pode ter um custo, de repente, se ela quer ter um selo, né, como nós temos, um selo em que ela paga lá um valor X, em que ela devolve essa questão do custo da emissão do carbono, como ela pode reciclar o lixo dela. Então, de repente, hoje, eu acredito que tem muita gente que nem conhece a questão do selo, mas o quanto você imprime desnecessariamente papel, né, o quanto que você tem gasto aí de luz, ou, né, de material de escritório, tudo isso que você falou que o custo, às vezes, ele está dentro da sua empresa, ou ele vai estar lá na frente, que é quando está tendo uma destruição do ambiente, etc. e tal, né, de um custo esses materiais e tal. Então, é muito amplo, né, essa questão do custo também. Às vezes as empresas calculam o custo de fazer uma ação ambiental, mas às vezes não calculam o custo de não fazer uma ação ambiental. Então, qual que é a oportunidade que você está perdendo? Quais ações você está perdendo? Como você está... Hoje, nenhuma pessoa, ninguém quer trabalhar numa empresa que vá contra a questão ambiental e a questão social. Exato. Então, como que a sua empresa vai comunicar isso para os seus colaboradores, né? Como que ela vai engajar as pessoas? Então, é claro, você trabalha numa empresa, você tem a questão, você precisa manter sua família, você tem os seus custos, tudo, mas se a sua empresa, a missão dela está relacionada com a sua missão de vida, de atividades do dia a dia, é muito mais fácil você engajar, ter as pessoas engajadas na sua missão, na sua empresa, no seu negócio. Exatamente, Fernando. E assim, até entendendo um pouco do seu trabalho, né? O trabalho da Icaplan. A Icaplan, sua empresa, consegue ajudar as companhias do modo geral, né? Os negócios, a como, né? Por onde ela começa. Então, aqui a gente está bem na pontinha do iceberg, né? Até o Xaxá comentou, a gente está muito no começo. Mas você consegue, como você tem algum tipo de trabalho que você faz com uma empresa, que você ajuda ela a enxergar essas oportunidades que talvez ela não está vislumbrando? Né? Fala um pouco mais do trabalho de vocês com relação a isso. Sim, esse é o nosso papel, desenvolver ferramentas e ações para conseguir cada vez mais disseminar soluções ambientais e sociais. Temos diversas ações voluntárias também que a gente trabalha. Então, por exemplo, quando veio a pandemia, um pessoal que a gente trabalha bastante são os catadores de material reciclável. Então, quando veio a pandemia, você não tinha mais material reciclável, porque ninguém sabia mais o que ia fazer, se pode encostar, não pode encostar, o que vai fazer, as prefeituras falando para fechar todas as cooperativas de catadores. E daí o que a gente fez? Nós temos uma campanha chamada Cata Comigo, onde a gente conseguiu arrecadar, hoje ainda está em andamento, né? A gente arrecada doações e destina para cooperativas de catadores. A gente lançou essa campanha
com o objetivo de doar 1.000 cestas básicas. Para uma empresa do nosso tamanho, conseguir doar 1.000 cestas básicas é bastante coisa. Hoje a gente já conseguiu apoiar mais de 2.000 famílias, mais de 2.000 cestas doadas. O Daniel Drapac, inclusive, fez, quando a gente lançou, ele fez uma campanha interna, ele falou assim, para cada, acho que uma cesta doada por cada colaborador, eles doavam mais uma ou duas cestas, então a gente conseguiu fazer essas ações. Eu faço parte das câmaras técnicas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da cidade de São Paulo. Então a gente lançou uma ferramenta chamada Frete CO2 Neutro, onde a gente trabalha com pequenos, médios e grandes e-commerce. Então a gente tem e-commerce que faz 30 entregas, 50 entregas por mês. A gente desenvolveu uma ferramenta que a gente consegue plugar com esse e-commerce e daí para toda a venda a gente recebe dele CEP de origem, CEP de destino e peso da embalagem. Com isso, tudo automatizado, você consegue calcular as emissões de carbono de cada uma das entregas e fazer uma ação de compensação. Então, você não precisa ser mega, e isso vale para grandes empresas que a gente tem API, conecta, então pode ser pequenas, médias e grandes. E a gente está vendo com o Xaxá de como está lá, na hora da pessoa pagar, no meio de pagamento, nesse mecanismo, ela tem opção. Quero pagar R$1, R$2 a mais e compensar esse impacto ambiental. Importante a gente sempre dar essa opção para as pessoas. Perfeito, perfeito. Isso é verdade, sem dúvida. Existe essa questão aí, que justamente a gente pensa de novo, que é só grandes empresas e não menor, e você pode não ter custo nenhum, que é, por exemplo, estar junto com você na sua empresa em ações voluntárias que vocês fazem, né? Puxa, isso é muito legal. E falando de empresa de meio de pagamento, a nossa amiga Bia tinha uma pergunta aí mais relacionada à nossa área. Bia, quer falar aí para a gente da sua pergunta? Eu vou vendo aqui o que eu tenho mais. Eu acho que a Bia travou. Deixa eu ver se ela não travou, eu faço a pergunta dela. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Oi, Fernando. E você tem algum case da área de meios de pagamentos para contar para a gente? Sim, sim. Aqui no Brasil ainda não, a gente está desenhando primeiro aí com um Xaxá, um grande, vamos ver como a gente trabalha isso. Mas eu já ia corrigir você. Claro que tem, a Ultralinks. Isso. A Ultralinks já estamos desenhando isso. E o que a gente vê fora do país? Existem diversas... Uma empresa, né, que a gente vê que está mais forte nisso, ela tem um sistema onde você, na hora de fazer o seu meio de pagamento, então você está pagando uma camiseta, uma calça, um jeans, igual a gente mostrou a pegada de carbono de uma camiseta ou de uma calça jeans, o cliente ele tem uma estimativa do impacto ambiental dessa sua compra e ele consegue compensar esse impacto ambiental. Mas uma coisa que precisa estar bem clara é a questão da transparência, né? Então, para onde vai esse valor? Porque a gente fala, R$2 é caro ou barato? É caro se é para você rasgar, é barato se você vê para onde vai ser destinado isso. Então, hoje, no nosso modelo do frete neutro, cada cliente final ele recebe um certificado com um QR Code, que é um link que ele consegue chegar até o projeto ambiental, até a ação ambiental apoiada. Então, esse que é o nosso desafio, como que a gente pode levar isso para a mão das pessoas lá, para ela tomar a decisão se quer pagar R$2 ou R$1 ou R$3, mas também como a gente pode dar transparência para esse processo sem atrapalhar o momento de compra, que a gente sabe que você tem uma estratégia muito grande para chegar naquele momento de compra. Se você cria qualquer dificuldade, qualquer momento que tem que ficar pensando, você acaba perdendo essa venda. Então, a gente precisa desenhar esse modelo certinho para funcionar aqui no Brasil. Show de bola. Legal. Teremos logo. Sucesso. Para todos nós. Acho que foi a Mastercard, né, Fernando, que a gente comentou que é fora que faz isso, ou até você comentou que não faz ainda, mas tem esse... Eles têm toda uma metodologia, todas algumas ações, mas eu ainda nunca utilizei, assim. Então, não sei como está funcionando, mas eles têm toda essa metodologia também. Legal, muito bem. Logo mais a gente vai fazer aqui. Sim. Gente, eu queria ver dos presentes, alguém quer fazer alguma pergunta, seja no chat, seja aqui no vídeo. Estamos falando bastante aqui, várias ideias, mas dos presentes, alguém? Vou ver no chat, por enquanto, nenhum comentário. Bom. Enquanto... Oi?
Alguém falou? Ei, Dani, quer ir lá? Enquanto ninguém se pronuncia, Fernando, pela sua experiência que você está vendo aí, já existe assim algum percentual de orçamento destinado das grandes empresas para isso? Do mesmo jeito que fala, pô, 100% do meu orçamento vai para marketing, Y%, já existe assim uma média que você está vendo assim de destinação? Isso é uma coisa que a gente cobra bastante, né? Então, às vezes você vai, época que tinha festa de final de ano, né? Então, aquelas festas grandes, você vê que o CEO ele destinava lá 50% do tempo dele para falar das ações ambientais, e só que quando você ia olhar o orçamento para ação ambiental era menos de 1%, né? Ele gasta 50% do tempo dele para falar das ações ambientais, mas o que faz às vezes é muito pouco. Então, hoje, com esse relatório de transparência, você tem visto alguns grandes números, mas ainda pouco relacionado ao faturamento das empresas. O que a gente tem visto, né? Cada vez, por exemplo, a gente tem um e-commerce que a compensação de carbono é opcional. Inclusive, eu fiz uma live com eles a semana passada, que é uma editora chamada Bambual Editora. Eles colocaram como opcional a neutralização de carbono. Então, o preço do livro é esse. Se você quiser compensar, é mais R$1,80, R$1,60. E ele falou que a taxa de pessoas que têm apoiado isso é mais de 40%, 44%. Então, é bastante, sabe? Várias pessoas estão pagando algo a mais por isso. Quando a gente faz a compensação de carbono de algum evento, a gente vê que o custo dessa ação ambiental é menos de 1%, 0,5% da ação. Então, você vê, você quando vai comprar um alimento orgânico, por exemplo, eu que tenho duas crianças, você vê, putz, você dá morango para a sua criança, assim, é complicado, porque você sabe que eles usam muito agrotóxico. Você fala assim, não, putz, eu vou pagar um pouquinho a mais, né, para a criança tão pequenininha, já está começando a comer agrotóxico, né, coitado. Daí, então, você paga, às vezes, 5%, 10% mais caro para um alimento, um morango orgânico, porque você vê o benefício dele. Então, acho que falta isso. Você vê o benefício da ação ambiental, porque você vê que menos de 1% já realiza, você já consegue fazer essas ações, né? Não precisa ser nem 10% do custo normal. Perfeito, ótimo. Temos um comentário da Ingrid, que diz que ama trabalhar com sustentabilidade, que está aprendendo bastante aqui com a gente. Muito obrigada, Ingrid, pela sua participação, pelo seu comentário. E a gente tem um comentário aqui da Paula também, em que ela comenta que, deixa eu até colocar aqui, ó, tenho bastante dificuldade para entrar no mercado e receber para trabalhar com sustentabilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, uma cultura de acreditar que serviços ambientais e lixo deve ser de graça. Alguma dica? Então, puxa, olha, Paulo, que complicado, né? O pessoal quer receber, né, o serviço aí, não quer pagar. Comenta um pouco sobre isso, Fernando, por favor. Obrigada pela comentação, Paula. Esse é o nosso desafio da área ambiental, né? Antes de montar a Ecaplan, trabalhava numa empresa chamada Accenture, de consultoria, inclusive na área de logística, né, de supply chain. E daí as pessoas que contratam a Accenture são pessoas acostumadas a contratar consultoria, então eles veem o valor do seu conhecimento, do seu tempo lá. E na área ambiental as pessoas acham que não, putz, você não pode vir aqui para falar, para fazer uma ação e vem aqui à tarde, implementa a ação de compostagem. Então as pessoas não valorizam, mas o pior é que às vezes nem as pessoas que trabalham a ação ambiental valorizam. Então, quando eu falo com o pessoal de cooperativa de catadores, eles falam assim, Fernando, a gente vai fazer a coleta seletiva de um evento e a gente vai receber pelo material que a gente separar. A gente fala, não, você tem que receber pelo serviço ambiental que você está fazendo. Você está lá, essa empresa iria gastar para jogar esse material numa caçamba, transportar e mandar para o aterro. Por que ele não pode pagar você para fazer isso? Já que você vai reduzir esse custo para ele. Então, eu acho que o desafio principal é nós mesmos valorizarmos o nosso trabalho, esse conhecimento. Então, até nosso pessoal, uma vez tinha uma empresa grande, também nos chamou, Fernando, você não pode vir aqui dar uma palestra para engajar, a gente tem 2.000 pessoas lá para você falar sobre as ações ambientais. Eu falei, tá bom, mas esse tempo, te passa uma proposta, não, mas você não pode fazer de uma forma voluntária. Eu falei, putz, é tempo que você dedica, né? Para você se preparar, para você estar lá, para você conversar com as pessoas, e as pessoas acham que, não sei como, elas acham que a gente sobrevive, né? Mas esse é o nosso porque desafio. a Ecaplan não é ONG, né? Então a gente precisa receber
né? pelas nossas ações, pelo nosso tempo. Exato. E a gente tem que valorizar isso. Infelizmente, não fiz a palestra para esse cliente, mas a gente já conseguiu trabalhar, realizar palestras para diversos outros. Fernando, eu tenho uma pergunta. A gente já pincelou um pouco, mas eu queria que você desse algum dado, se você tem de cabeça aí algum estudo que fale em percentuais. Mas eu li uma matéria uma vez que falava assim que quanto mais recente a geração, mais enxerga valor nessa coisa da consciência socioambiental. Por exemplo, a Magalu. A Magalu investe muito na agenda ESG. Mas não é só porque a Luísa Trajano é boazinha, é porque ela sabe que isso se reverte em vendas também. Então, você tem esses dados em percentuais, geração X já não enxerga tanto valor, mas a geração Z, já 50% para cima, já começa a olhar esse tipo de situação para saber se compro dessa empresa ou não. Você tem isso em números? Em números, eu não tenho, mas eu tenho na vivência, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Daí você começa a ver o que elas estão assistindo, o que elas estão vendo. Antigamente, na minha época, era só desenho de guerra, né? De matar e não sei o quê. E tinha poucas coisas. O mais normal era o Pica-Pau ou o Tom e Jerry, mas as outras eram... Você não tinha muito de o que está passando, né? Hoje você vê as crianças... Tem até a Peppa Pig de compostagem. Eu falei, putz, agora eu estou fã da Peppa Pig também. Então, você vê que eles começam a passar... Tem alguns desenhos de natureza, salvar a Amazônia. Então, você vê que alguma coisa está passando para elas. Mas uma coisa que eu falo bastante sempre nas palestras igual que... E até às vezes de fechamento, né? Assim eu falo... Igual quando meu pai chegava para mim e falava assim, vocês são a geração do futuro, né? Você, porque ele veio de outra geração, de, sei lá, ditadura, tudo muito mais duro, e vocês estão vindo aqui como a geração do futuro que vão melhorar isso. E olha o que aconteceu com a nossa geração, né? Talvez seja um pouquinho mais velho, mas você tem agora, a gente está lá na política, nas empresas, e só tem piorado, né? A questão ambiental, e meu pai falava que a nossa era a geração do futuro, então não dá para a gente jogar toda a responsabilidade para as próximas gerações, né? Então, falar, filho, você agora que vai carregar e mudar tudo isso que a gente fez. E o meu pai falava que a gente que ia mudar tudo. Então, não dá para a gente ficar jogando, a gente tem que chegar para a gente e falar assim, isso é comigo, o que eu posso fazer? Vamos fazer o que está em nossas mãos, porque do jeito que está, não dá. Então, dependendo de estatísticas, eu acho que o negócio é com a gente. O que a gente pode fazer e vamos fazer para melhorar isso. Perfeito, excelente. Nós já somos essa geração do futuro que começou lá atrás, né? A gente precisa ter uma iniciativa agora. Se você for ficar jogando-se lá para frente, não adianta, né? Não adianta. Eu li tenho lido também algumas matérias a respeito do tema, Fernando, e eu vejo muito esse direcionamento, né? A gente trabalha, nós temos muitas empresas, nós temos startups, fintechs, empresas que estão começando, empresas que têm interesse de ser vendidas, né, no futuro, criar uma marca, etc. E eu tenho visto falar muito disso, que hoje os investidores têm levado muito em consideração a questão de empresas que seguem a agenda ESG, né? Então, se ela tem essas ações, etc., então, seja um momento que ela esteja no momento zero, já é interessante que ela pense no processo dela de MVP, de produto, de negócios, já relacionada à sustentabilidade, né? Para que lá na frente o investidor reconheça e dê o devido valor. Queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Eu fui contratado para um programa aqui do governo da prefeitura, que é num Green Hub. Então, eles criaram um Green Hub na Praça Vitor Tivita, e começaram com 20 startups ligadas ao tema de sustentabilidade, água, energia, e eu dou algumas mentorias coletivas para eles. E nesse momento de empreendedorismo, às vezes a primeira pergunta, né, que eles fazem para que você está fazendo isso? Sabe? Qual não só que problema que você resolve, né, mas que problema que você vai melhorar, o que a sua tecnologia vai melhorar para as outras pessoas, né? E ninguém quer trabalhar numa empresa que prejudica o meio ambiente, ou prejudica outras pessoas, ou que incentiva o trabalho escravo. Então, eu acho que é isso. Se você está numa empresa que já não
que não resolve nada, né? E não melhora nada, e não melhora nem para as pessoas, os investidores não querem só isso, sabe? A questão não é só você ser rico e cada vez mais rico, mas o que você está fazendo aí, né? Porque e a gente vê, claro, a pandemia é muito complicada, mas você vê que a nosso tempo, cara, eu já tenho mais de 40, né? Então você vê que o tempo é muito rápido, né? O que a gente está fazendo aqui só para ganhar dinheiro e para aproveitar e usar? Não sei, não tem que ter algo além disso, né? Então, acho que é isso que eu acredito. Vai muito mais na essência, na missão e tudo mais, né? Com certeza. Perfeito, perfeito. Gente, estamos indo para a reta final aí da apresentação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida? A gente já está finalizando aqui o nosso tempo. Como estamos aí? Acho que eu já fiz toda a minha bateria de perguntas todas aqui, Fernando. Você quer, antes da gente finalizar, então, né, pensando, estamos na reta final, mas temos ainda um tempinho, deixar uma mensagem, algo que você queira, né, contribuir aí para a gente ajudar a gerar essa consciência das empresas, dessa mudança e dessa necessidade que a gente precisa já começar a fazer. Eu só queria agradecer o convite, a oportunidade. Já faz pouco tempo que conheço o Xaxá, mas putz, a gente tem essa mesma vontade de mudar, implementar, e às vezes as pessoas acham que é difícil, sabe? O difícil é você começar. Então, eu não sei a história do Daniel, né? Como é que montou, como é que surgiu, mas eu, quando montei a Ecaplan, e às vezes converso com outros empreendedores, sempre chega uma pessoa e fala assim, putz, eu tenho uma ideia aqui que vale R$1 milhão. Cara, só a ideia, tem um monte de gente com muitas ideias, sabe? O difícil é você começar, você colocar em prática e fazer isso funcionar. Então, na parte de sustentabilidade, não é diferente, sabe? Existem diversas iniciativas. Você fala assim, eu sozinho não vou conseguir, mas como que eu começo, né, e dou o primeiro passo? Então, eu acho que é isso. A Ultralinks já deu um super passo, né, de calcular suas emissões, de compensar suas emissões, e acho que ela pode continuar e engajar outras pessoas e expandir essas ações. Putz, como é que as pessoas podem vir mais de bicicleta, mais home office? Como que a gente pode ter um produto, um diferencial ou opcional de sustentabilidade no nosso produto e cada vez mais fazer isso crescer? Tá? Obrigado. Tomara que a gente juntos consigamos reverberar e engajar mais pessoas nessas iniciativas. Sem dúvidas. Pode falar, Daniel, por favor. Não, excelente, Fernando. Você fez um comentário, né, de como a gente começou, e depois só para fechar aqui contigo, depois de eu ter criado algumas empresas, quando eu criei a Ultralinks, falei, cara, não pode ser mais do mesmo, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, tem que ter um propósito. E por minha vida toda, eu ter sido sempre dessa área, sou engenheiro químico, inclusive, minha formação básica, então desde lá de trás eu já tinha essa consciência. Falei, cara, eu preciso fazer, nem que for um pouquinho, né? Essa pequena pegada de carbono que a gente neutralizou, mas é a minha parte que eu estou deixando aí, e começar a conscientizar. E é o que a gente já está fazendo no nosso segmento de meios de pagamento. A gente tem um outro cliente que acho que já estava comprando também, né, Xaxá? Acho que eu tinha indicado lá numa época. Então, assim, um que eu contagio, o outro que eu converso, esse bate-papo aqui, a gente vai fazer nosso papel. Obrigadão mesmo. A gente fala da filosofia a filosofia de crescer por crescer, a filosofia do câncer, né? Que cresce porque cresce e só cresce e mata a pessoa, né? Então a gente não pode ter essa filosofia de crescer por crescer. Exato. Fernando, cara, é uma super honra ter você num evento como esse, ligado ao nome da nossa empresa, né? A Ecaplan ligado à nossa empresa também, como parceira. Cara, super honra e só tenho a agradecer pela tua presença, cara. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gente, muito obrigada, então, a todos os participantes que estiveram com a gente. Obrigada ao time Ultralinks e super obrigada, Fernando, por essa oportunidade de conversar com você. E seguimos aí nessa parceria. Até um próximo Ultratalks. Obrigada. Obrigado, tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.